Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos falar um pouco de derivadas parciais. E o exemplo que a gente selecionou para você agora é sobre a temperatura de uma barra, que varia não só com a posição da barra, com a posição no ponto da barra que você está, mas também varia com o tempo. Então, para a gente estudar essa função temperatura, a gente selecionou uma função que é de fato a solução de uma equação do calor, que talvez mais à frente você vai entender melhor por quê. Mas no nosso exemplo aqui, veja, você tem uma temperatura que varia com o tempo e varia com o x, onde o x é justamente a posição da barra. A minha barra nesse começo aqui, nesse exemplo, ela tem comprimento exatamente igual a π, vai de 0 até π, por uma conveniência do intervalo da minha função. E a gente já pode, por exemplo, tentar colocar aqui, nessa temperatura, como é que seria, por exemplo, no instante zero, só para ilustrar rapidamente. Então veja que a minha temperatura no instante t no ponto x, ela é E elevado a menos t vezes o seno de x. Claro, então, que para t igual a zero, isso daqui vai dar 1, e você vai ficar com seno de x de 0 a π. Então o meu gráfico da minha temperatura ficaria uma coisa simplesmente assim. Tá bom? Veja que a minha barra está com temperatura zero nos extremos, e com certeza o seno vai dar zero nesses extremos sempre. Então esse é um ponto para você pensar. Para qualquer instante t, o seno de zero e de seno de π vão dar sempre zero. Então como é que você interpreta isso? Os extremos da barra estão sendo mantidos forçadamente numa temperatura igual a zero. E no começo ela estava assim. E o resto você vai deixar o tempo variar. E como que você vai ter essa variação de temperatura no meio da barra, certo? E a gente pode olhar agora para cá. Então, quer dizer, se você fixasse um ponto x aqui, fixa um ponto, de que forma que a temperatura vai estar variando nesse ponto com respeito ao tempo? Com um decaimento exponencial. É uma coisa que talvez você já estudou. Então, são perguntas que a gente tem. Veja que as duas variáveis aqui, elas são um tanto independentes. E é claro que quando a gente fala de derivada, a gente quer derivar com respeito a uma variável. Posso derivar com respeito ao tempo, posso derivar com respeito à posição. E daí você fala, poxa, professor, tem duas variáveis. Dá para derivar assim? Dá, e é por isso que as derivadas são ditas parciais. Ok? Parcialmente com respeito a uma coordenada e parcialmente com respeito à outra. Veja que eu quero te dar aqui uma pergunta, e a minha primeira pergunta é a seguinte. Suponha que você fixou a metade da barra no ponto igual a π sobre 2, fixado. Como que t, a temperatura do tempo t e de π sobre 2 varia com o tempo? Aqui as coisas talvez já começam a ficar mais claras, certo? Apesar de você ter duas variáveis, você pode fixar uma delas e derivar somente com respeito à outra. Veja que agora essa função aqui passa a ser interpretada dessa maneira, pelo menos, uma função de uma variável só. Você só está preocupado com uma variável. Tá bom? Inicialmente é bom você pensar assim. E aí eu quero te dizer, bom, a derivada parcial ΔT, claro, num ponto, desculpe, t π sobre 2, ela é, por definição, o limite, preste atenção agora, hein? É o limite, quando h vai para zero, da minha temperatura de t mais h, π sobre 2, menos a minha temperatura de t, e o x é π sobre 2, dividido pelo h. Certo? É a mesma definição de derivada, só que, claro, você tem uma variável a mais. E isso é uma coisa relativamente simples de ser calculada, tá? Aqui no caso a gente vai ter as nossas funções, então eu vou escrever para cá, isso é o limite, quando h vai para zero. E nota, eu vou colocar t mais h vezes o seno de x, menos de t, seno de π sobre 2, menos de t vezes o seno de π sobre 2, dividido pelo h. E aqui as coisas já começam a se simplificar, correto? Por quê? Horas. Porque o seno de π sobre 2 é 1, esse e esse. Eu já posso colocar o meu E de t em evidência. Lembrando a propriedade da exponencial, E de t mais h é E elevado a t vezes E elevado a h. Então vou colocar em evidência, vou fazer desse lado aqui. Isso daqui nada mais é do que o limite, quando h vai para zero. E elevado a t, E elevado a h menos 1, dividido por h. Então uma coisa que você nota rapidamente, o E elevado a t não tem nada a ver com h, é independente de h.
Então, o limite vai dar e elevado a t, e esse limite aqui é conhecido e famoso e dá 1. Então, nota, a temperatura... Perdão. Eu preciso colocar aqui um menos, né? A minha temperatura é sempre com menos, né, pessoal? Perdão, aqui também é menos. Esse limite dá menos 1. Desculpe. Esqueci o sinal, mas já retomei aqui. Então, aqui é menos, e esse limite com menos dá menos 1. Ok. Ok. E, bom, continuando então, isso aqui vai dar menos E elevado a menos T. Ok? Muito simples. Como que a temperatura varia com o tempo? O decaimento exponencial. É claro que eu cortei ali o seno, mas se você quisesse, aqui ainda estaria um seno. Eu estou colocando isso daqui para quê? Para te explicar que você pode simplesmente pegar a sua função, considerar o seno de x ou o seno de π sobre 2 uma constante, porque isso não depende do tempo, e derivar o resto. E é o que eu quero fazer com a minha próxima pergunta. Quer dizer, você pode usar a definição, claro, a definição vale. Não só vale a definição, como valem todas as regras de derivação que você conhece do cálculo de uma variável. Tá? Vale a regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. E eu quero fazer isso mais direto para a pergunta 2. Então, na minha pergunta 2, no instante t igual a 1 fixado, como que a temperatura de 1 e x varia com a posição? Então, agora você congela um instante a barra e você quer saber, andando sobre a barra, como é que essa temperatura está variando. Ora, isso daqui basta você calcular del t, del x, de tx eu vou colocar aqui, desculpe, 1 novamente, e isso daqui é a derivada com respeito a x da exponencial de menos 1 vezes o seno de x. É a sua função com t igual a 1 e o x é a variável. E como é que você faz? Se você quer derivar com respeito somente a x, ora, isso aqui é uma constante. Nós congelamos o t igual a 1 aqui, mas mesmo se fosse um menos t, ainda seria uma constante com respeito a x. Então você deriva só o seno. E a derivada do seno é conhecida, ela é o cosseno. Você vai ter menos 1 vezes o cosseno de x. Então veja que a derivada nesse caso é o cosseno de x dividido por e. Tudo bem? É uma coisa bem simples. E novamente, claro, se você tivesse, no caso, somente com a temperatura, você teria exatamente essa derivada, porque essa parte é constante com respeito a x. Para a gente finalizar, uma interpretação geométrica dessas perguntas, tá? Quer dizer, uma das derivadas ali deu menos e de menos t, vezes 1, que é o seno. E outra derivada deu cosseno de x dividido por e. Não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dessa função temperatura. E é um gráfico de duas variáveis. Veja, o que eu coloquei aqui foi, num dos eixos, eu coloquei a variável x, que é a posição. E eu já inseri a barra aqui de 0 até π, para ficar mais claro. Depois disso, o outro eixo é o tempo passando. Então, para cada instante t, você vai ter, a sua barra vai estar lá. Então, por exemplo, no instante t igual a 1, que já está aqui, a sua barra vai estar aqui depois que passou uma unidade de tempo. Correto? No tempo igual a 0, é exatamente o plano aqui que você tem, né, que contém a origem. Então, no tempo igual a 0, eu fiz o mesmo desenho de antes. Eu coloquei aqui só uma parte da função seno, de 0 até π. Nota que agora o eixo está crescendo para cá, tá? Então, você não vai fazer como sempre do 0 até o π para o eixo, ele cresce para cá. Então, eu fiz de 0 até π. Aqui, meu máximo é 1. E, bom, qual seria o gráfico, como que isso daqui ficaria bem posto para o tempo igual a 1? A gente já sabe, então, se eu congelar a posição, se eu ficar aqui na mesma posição fixada, π sobre 2, que é o meio da barra, eu tenho um decaimento exponencial. Eu já calculei isso. Então, eu vou colocar aqui esse decaimento exponencial. E, claro, mesmo que não seja aqui no meio, se for em outra posição, o decaimento é exponencial também. Então, eu sei que isso daqui, o gráfico, se olhado somente com a variação da variável t, vai dar uma exponencial assim. Depois disso, eu sei que para um instante aqui congelado, se eu congelo um instante no 1, eu também sei que meu gráfico ele tem que dar um seno assim. Por quê? Horas, porque a derivada dele é o cosseno. E eu queria só colocar, então, bom, esses gráficos assim, eu queria colocar o resultado geométrico daquilo que a gente calculou. Tá bom? Então, eu coloquei primeiro um t sobre 2 fixado. Seria exatamente essa função aqui, ó,
Se você pegar essa função ou essa curva e calcular a derivada dela, a derivada dessa curva é exatamente o menos e de menos t. Então aqui você está como se você estivesse cortando o gráfico da função e observando uma curva de uma variável só, que está percorrendo aqui com o eixo t e o x fixado. Então a sua derivada é simplesmente, para cada ponto, é simplesmente a equação da reta tangente aqui. De outra forma, se você está pensando na derivada parcial em x, é como se você estivesse pensando nessas outras curvas para cá. Então, fixou um instante, por exemplo, um instante 1, se você quiser calcular para um determinado x, já deu o e de menos 1 vezes o cosseno, a sua derivada tem exatamente a inclinação dessa reta agora. Veja, essa reta está num plano que corta o eixo t perpendicularmente. Então, a sua derivada tem exatamente essa inclinação. De um lado, pensando na derivada parcial em x, e tem exatamente essa inclinação do outro lado, pensando na derivada parcial em t. Você tem uma superfície, você pode fazer cortes, você vai ter funções, e essas funções têm derivadas. Essas são as derivadas parciais. Eu espero que, você consiga estudar bastante sobre as derivadas parciais, você consiga entender bem esses exemplos de por que você faz uma derivada de um lado e uma derivada do outro, e quais são as interpretações disso. Tudo bem? No fundo, é praticamente a mesma derivada de antes. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.